Graça e paz, tudo bem? Não sei se você está assistindo esse vídeo no momento em que ele foi lançado, no dia que ele foi lançado, mas se você assistiu, nós fomos muito abençoados pela pregação do pastor Silas no domingo pela manhã, do dia 21 de junho, e também pela noite, pela palavra do pastor Leandro. E enquanto eu escutava as pregações deles, eu tinha feito um esboço do devocional sobre o que eu queria falar para você nessa manhã. E eu confesso que eu fui direcionado a uma coisa totalmente diferente. Eu não sei quantos de vocês assistem uma série chamada Dark na Netflix. Ela vai estrear a terceira e última temporada no dia 27 de junho. Se você não assiste, fica a minha dica aí, para quem gosta de ficção científica, viagem no tempo. E uma das falas, um personagem, ele diz que nós não somos livres das nossas atitudes, porque nós não somos livres dos nossos desejos. E eu confesso que eu não gostei muito dessa frase, porque, bom, eu não concordo muito com ela e eu vou explicar um pouco para vocês. Ele fala isso querendo justificar a atitude ruim que ele está tendo, ou o mal diante dos homens. E pensando sobre o mal, eu conversava com alguns amigos durante essa semana. Eu queria falar muito sobre o mal e a justiça de Deus, sobre qual é a atitude de Deus em meio a esse mundo muitas vezes injusto e como Deus pode ser justo. Mas pensando nas pregações e aquilo que Deus trouxe ao meu coração, e talvez eu fale sobre isso nos próximos devocionais, mas eu queria falar sobre o papel de Deus em relação a nós, apesar de todas essas coisas. E eu vou começar pelo texto bíblico. Eu vou ler para vocês o Salmo 91, dos versículos 1 a 12. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E é engraçado, né, esse salmo. Ele é interessante porque a gente lê que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Nós vemos que a peste que se move nas trevas não será capaz de nos atingir. Só que a gente está vivendo um momento, e eu acredito que se você não conhece alguém que está passando por alguma dificuldade em meio a essa crise, quando eu falo dificuldade, não são dificuldades apenas financeiras e materiais, como nós temos uma grande tendência a associar, né? Muitas vezes a gente acha que é só dinheiro, tudo, mas problemas espirituais, físicos, mentais, doença. Você fala, como é que esse texto ele se encaixa? Que promessa é essa que Deus vai nos permanecer seguro, que Ele é o nosso refúgio? Mas qual é o segredo dessa promessa? O que significa essa promessa? E se nós olharmos esse texto, ele é bem delicado. E eu poderia dizer que o diabo ele é muito esperto e ele sabe usar esse texto. E o mundo consegue enganar a gente em relação a esse salmo. E como é que eu posso dizer isso? Eu não sei quantos de vocês já leram O Mercador de Veneza, ou viram pelo menos o filme com Al Pacino, mas existe uma citação de William Shakespeare que ele fala que o diabo ele pode citar as escrituras quando isso lhe convém. E o Satanás faz exatamente isso em Lucas no capítulo 4, quando ele tenta Jesus no deserto. E ele cita exatamente esse salmo, quando ele fala que os anjos vão segurar pelos braços e não vão deixar que tropece em nenhuma pedra. Aí a gente está vendo o diabo citando as escrituras. E se você pensar na estratégia do diabo, ela é muito brilhante. Porque ele pode nos levar, e muitas vezes isso acontece no meio da igreja e no meio das pessoas que se dizem cristãs, que porque nós somos cristãos, porque nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no sacrifício de Jesus, nada de ruim vai acontecer com a gente. Tá tudo tranquilo. Eu vi uma série de vídeos, eu não sei se era do New York Times ou de um outro veículo de comunicação,
mostrando pastores, pseudo-pastores brasileiros, enfim, dizendo a respeito do coronavírus, determinando que isso não chegaria na casa, ou fazendo alguma coisa, como se eles tivessem o poder de determinar isso sobre alguém ou sobre a vida de alguém, de um modo errado, que não é bíblico, que não é espiritual. E se você olhar isso, é o que o diabo faz. Ele fala que Deus não vai permitir que algo muito ruim, algo ruim mesmo, aquela coisa braba, que a gente está vendo hoje, a pandemia, que isso aconteça conosco. Talvez uma coisa ruim ou outra pode acontecer, mas nada de ruim. Só que, irmãos, o dia mau, ele vai chegar. As coisas ruins vão acontecer. E a estratégia que o inimigo, que eu vou usar, que pode ser o mundo, Satanás, os enviados de Satanás, o que você quiser dar como nome, ele pega isso e quando a gente associa que nada de ruim vai acontecer e algo ruim acontece, nós nos viramos contra Deus. Porque nós associamos que se algo ruim aconteceu, a promessa de Deus não era verdadeira, portanto Deus não pode ser verdadeiro. E é isso que ele quer que aconteça. Só que o texto não é isso que ele fala. E um modo da gente entender o que esse salmo diz é quando nós abrimos a Escritura. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Ela é a palavra de um Deus imutável. Ela é a palavra de um Deus eterno. Então, tem 3 versículos que eu quero ler com vocês que podem servir como base para entendermos esse salmo. Gênesis 50, 20, Gênesis capítulo 50, no versículo 20, fala a respeito da história de José. É um versículo conhecido por muitos, e se a gente pegar a história de José, ele foi acusado, preso, escravizado, e no final, quando ele olha para os seus irmãos, ele diz que tudo o que tinha acontecido de mal, Deus reverteu em bem. Ele olha para os seus irmãos e fala que o que vocês fizeram, todo mal, serviu de bem. E um bem que serviu inclusive não para salvar a sociedade em que José vivia, mas inclusive a sua família que havia cometido esse mal. Romanos 8, no capítulo 28, no versículo 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Você pode perceber que esse texto não está falando que todas as coisas são boas, que todas as coisas são legais. Ele fala que todas as coisas correm para o bem. Mas, na vida, na nossa vida, pelo menos na minha vida, e se isso não acontece com você, que bom, existem muitas coisas ruins, muitas coisas más que acontecem, muitas coisas tristes. Mas no final, todas essas coisas terão cooperado para o bem. Mas o texto que me chama a atenção, ele está em Lucas 21, nos versículos 16 e 19. Jesus está conversando com seus discípulos e ele fala que algumas coisas aconteceriam com eles. E ele diz assim: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Não faz sentido o que Jesus está falando aqui. Ele fala que nós seremos enviados para a morte, que nós seremos traídos, que nós seremos odiados, e nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair. Como assim? Só que o segredo, e é isso que muda toda a chave do que a gente está falando, está no versículo que diz que perseverando nós vamos obter a vida. E o que significa isso? Isso significa que se nós vivermos hoje para algo mais do que nós vivemos para Deus, se nós tivermos algo que ocupe o primeiro lugar das nossas vidas, que seja a coisa mais importante para nós, seja a nossa carreira, os nossos filhos, os nossos maridos, cônjuges, nossos namorados, as namoradas, o nosso corpo, o nosso conhecimento, qualquer coisa que seja mais importante na nossa vida do que Deus, meu amigo, você não vai estar nunca seguro. Você nunca estará seguro. Porque essa coisa que você coloca em primeiro lugar, essa coisa que está tomando o lugar que Deus deveria ter na sua vida, ela é o seu Deus. E você não estará seguro, sabe por quê? Porque as circunstâncias vêm e algo pode ameaçar isso, algo pode tomar isso de você. E quando isso acontecer, você não terá propósito para viver. Você não terá um motivo. Nada restou, o seu chão foi tirado. Quando a gente vê diversos namoros que acabam falando: meu Deus, nunca mais eu vou viver, eu não consigo viver sem essa pessoa. Então você vive escravizado por isso. Você nunca estará seguro.
você não será capaz de perseverar. O fio da sua cabeça se perderá. Mas se nós temos, e nesses tempos ruins, nós aprendermos a pegar os nossos corações e depositarmos os nossos corações diante de Deus, ao invés dessas coisas, e presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que você não tem que amar os seus filhos. Eu não estou falando que você não tem que se dedicar à sua carreira. Eu não estou falando nada disso. Mas o nosso amor por Deus deve superar todas essas coisas. Se somente assim, quando os nossos corações estiverem depositados em Deus, nós estaremos realmente livres. E não escravizados por essas coisas ou pelas circunstâncias que envolvem essas coisas. E só assim nós estaremos seguros. O que Deus fala no Salmo 91, não é que Ele vai nos proteger de todos os problemas, que nenhuma coisa ruim vai acontecer conosco, que os problemas não vão chegar até nós. Mas o que Ele está falando é que Ele vai nos proteger quando estivermos dentro desse problema. Ele vai nos proteger quando estivermos passando pelo problema. E o modo que temos para saber que Deus está nos protegendo está em lembrar o que Ele diz no versículo 4 desse Salmo, que diz: Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A imagem que o salmista usa de Deus nos cobrindo com suas penas e sob as suas asas, nós encontramos também quando Jesus fala em Mateus, no capítulo 23, que ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não o quiseram. Essa é a imagem de um substituto. Essa imagem da galinha reunindo seus pintinhos debaixo das asas que Jesus se apresenta é um substituto para nós. É o nosso refúgio. Porque se o sol forte vem, nós não somos atingidos pelo calor, pois nós estamos protegidos debaixo das suas asas. Se o vento frio, se a chuva bate, nós estamos protegidos debaixo das suas asas. E é isso. Se um predador vem e tenta devorar, é a galinha que é devorada e não os seus pintinhos. O mal não assola os pintinhos porque eles estão protegidos. E foi isso que Jesus fez. Jesus Cristo, naquela cruz maldita, Ele se torna a nossa galinha que cuida dos seus pintinhos. Ele toma para si o que nós merecíamos, para que um dia nós soubéssemos que todo esse mal que acontece no mundo não é uma punição por nosso pecado única e exclusivamente. Não é que nós estamos sendo castigados por um Deus tirano que olha para cima de nós. Mas sim, o sacrifício de Jesus Cristo mostra que, apesar desse mal, a salvação envolve redenção, cura e libertação. Nós estamos sendo abrigados em meio à maldade do mundo. Nós estamos seguros, independente do que acontece. Nós podemos encontrar o nosso refúgio e podemos confiar nele, porque nós estamos debaixo das suas asas. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu queria que vocês tirassem momentos para refletir e pensar o que nós estamos colocando em primeiro lugar, o que nós estamos colocando no lugar de Deus, o que está sendo o nosso Deus. E quando nós conseguimos encontrar isso, o meu desejo é que a gente peça a direção que vem de Deus, que nós possamos depositar os nossos corações, porque os nossos corações depositados nele é o único modo que nós temos para estarmos totalmente seguros. Deus abençoe vocês.